Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Mônica Maria Ciaulis, eu sou a coordenadora médica do Centro de Ensino, Treinamento e Desenvolvimento do Hospital e Maternidade Santa Joana. Na qualidade de moderadora, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes desse webinar de desafios da redução da mortalidade materna durante o enfrentamento da pandemia do Covid. E, inicialmente, antes de abrir esse painel aos nossos panelistas, eu gostaria de informar a todos os presentes que todos nós teremos uma oportunidade única e histórica de presenciar via web a assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Associação Nacional dos Hospitais Privados, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, cujo objetivo é trazer para dentro das maternidades privadas este projeto vitorioso que tem contribuído muito para a melhora da saúde populacional da mulher, especialmente das gestantes, né? Dentro de nosso país. Então, é com muito orgulho que eu anuncio a todos os presentes a assinatura desse acordo. E para celebrar esse momento, eu gostaria, e na qualidade de moderadora ainda, de convidar a doutora Socorro Gross, representante da OPAS/OMS no Brasil, Dr. Eduardo Amaro, presidente do Conselho de Administração da ANAP do Hospital e Maternidade Santa Joana, e o Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto, diretor do Departamento de Ações Pragmáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária em Saúde no Ministério da Saúde, DAPS/SAPS/MS, para proferir algumas palavras sobre esse acordo. Então, eu passo agora o microfone para a doutora Socorro. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, doutor Eduardo Amaro, mi amigo Rafael Parente, secretario de Atención Primaria, que hoy está representado por Antônio Rodrigues Braga Neto, director do Departamento de Acciones Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atención Primaria em Saúde do Ministério de Saúde. A Rita Sánchez, Mónica, muchas gracias, muy obrigada por la moderación. Y siempre a nuestro Centro Latinoamericano de Perinatología, con la presencia de Susana Cerullas, directora, y nuestro asesor de salud materna y neonatal, Bremen de Múcio, que mucho han trabajado también en cooperación aquí en Brasil. Para nós, assinar este acordo quadro de cooperação entre a Associação Nacional de Hospitais Privados e a Organização Pan-Americana de Saúde é ratificar um trabalho que já hemos feito em 2019 em uma temática que é muito relevante. A Organização Pan-Americana da Saúde trabalha com diferentes organizações que têm impacto importante em temáticas prioritárias e em temas prioritários como é a saúde da gestante e a saúde neonatal, que quando nós falamos de situações que têm relevância na gravidez, estamos falando também da saúde neonatal, que es realmente el futuro de una nación. La salud neonatal es el inicio de una vida que va a ir de generación en generación. Y la muerte de una mujer grávida, siendo mujer y siendo madre, es un evento que es siempre, por principio, prevenible. Nós, na região das Américas, o único objetivo do milênio que não logramos atingir foi exatamente a diminuição da mortalidade materna a nível de cada um dos países e como região. Então, trabalhar com a Associação
del Consejo de Administración de la ANAP, de los hospitales privados, que reúnen 125 hospitales no país, e 125 hospitais que têm muita incidência, não somente no âmbito do trabalho que é feito em Brasil, mas também uma relevância importante das ações que compartilham com outras associações de hospitais privados de nossa região das Américas. 2 de cada parto normal é feito em estes hospitais. La cantidad de leitos y maternidades que reúne esta asociación es muy importante. Y la calidad de profesionales que también trabajan y pueden difundir estrategias importantes para mejorar la salud materna, para nosotros es muy relevante. Realmente para nosotros es una honra celebrar este acuerdo cuadro, que nosotros esperamos que sea un acuerdo cuadro que pueda crecer en relacionamiento entre as 2 organizações e que podamos ter, a partir deste momento, o pensamento e o sonho que nós podemos trabalhar junto entre o público e o privado para melhorar o bem-estar de nossas mulheres e nossas crianças. Eu realmente fico muito feliz. Quisiera realmente ter a oportunidade de fazê-lo em presencial, mas a situação que hoje temos no país, que vai ser debate no momento do painel, não permite que estemos juntos. Mas agradeço esta parceria, que esperamos realmente que seja uma de muitas que podemos celebrar e de los muitos temas que podemos fazer juntos. A búsqueda de inovação e intervenções que são efetivas é uma responsabilidade que todos compartilhamos e é parte da função e da missão que tem a organização. Muito obrigada, Dr. Amaro, e quisiera no futuro poder conhecerle pessoalmente. Obrigada a vocês e espero que este painel seja muito bom. Muito obrigada, doutora Socorro, pelas sábias palavras. E agora eu passo a palavra, então, ao doutor Eduardo Amaro. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação. Primeiramente, eu queria cumprimentar a Socorro Gross. Com certeza, nós vamos ter uma confraternização que seja presencial assim que essa pandemia dê, que nós vamos ter muito prazer de estarmos juntos. Queria cumprimentar também ao Antônio Rodrigues Braga, queria fazer minha saudação à Rita Sanches, a Suzane Suruia e a doutora Mônica Ciaulis, que vai estar coordenando hoje a mesa. Para mim, hoje é um dia muito importante, tem um significado todo especial. Hoje nós vamos estar fazendo a oficialização do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, e a OPAS, essa entidade tão conceituada, essa entidade tão digna, para nós, sem dúvida nenhuma, é um motivo de muito orgulho estarmos nos juntando a vocês, sabe? E, principalmente, por um tema tão importante em que hoje o nosso país tem essa necessidade da diminuição da mortalidade materna por hemorragia. Hoje nós sabemos que o Brasil, um país com dimensão continental, nós temos uma diferença muito grande em determinadas regiões de mortalidade materna. E eu tenho certeza
que, através dessa cooperação que nós estamos fazendo, de OPAS ANAP, nós vamos conseguir reduzir a mortalidade materna com tecnologia branda, mas com protocolos muito bem definidos, com treinamentos adequados e, com certeza, nós vamos poder, em um breve período de tempo, poder comemorar a diminuição da mortalidade materna. Eu acho que todos nós somos impulsionados por esse conceito tão importante que a gente leva dentro de si, que é conseguir levar uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde para toda a nossa população. Nós só temos a agradecer e enaltecer essa associação que nós estamos fazendo, que, com certeza, nós vamos colher frutos muito belos lá na frente. Eu quero agradecer muito a boa vontade com que vocês nos acolheram, essa parceria. Nós vamos poder, cada um de nós, levar com orgulho para si o que essa redução, porque uma pessoa que a gente consiga salvar é uma comunidade, é para uma família toda que a gente vai conseguir. Muito obrigado a todos, desejo que seja um evento muito produtivo e vamos fazer votos para que essa pandemia passe e a gente possa fazer essa confraternização e comemoração da diminuição de mortalidade, da redução de mortalidade. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos. Eu que agradeço, doutor Eduardo, e trabalhando dentro das maternidades do grupo, é com muita satisfação que eu vejo agora todo esse entusiasmo sendo levado agora junto à ANAP para outras maternidades privadas. E, então, eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Antônio Rodrigues Braga Neto. Braga, o microfone é seu. Boa noite a todos, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao secretário Rafael Câmara, que é o responsável pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, na gestão do ministro Pazuello, do governo do presidente Bolsonaro, Pátria Amada Brasil, e saudar a todos e todas dessa mesa, em especial a doutora Socorro Gross, ao lado aí de minha amiga Lely e da Mônica, que são pessoas que foram muito importantes para potencializar esse programa do Ministério da Saúde, que se intitula Zero Morte Materna por Hemorragia, saudando também a figura do Dr. Eduardo e da Mônica, que faz essa moderação. Nada vale uma vida, mas uma vida vale tudo. Essas são considerações que, se de forma genérica já são verdadeiras, quando pensamos em grávidas ou puérperas, trata-se de uma questão crucial. O país há décadas performa mal o cuidado às suas gestantes e puérperas, tanto que exibe um dos piores indicadores tanásicos de mortalidade materna. E por que também não dizer, não obstante não seja objeto dessa ação, de mortalidade perinatal, uma hecatombe. Iniciativas como a que hoje se concretiza mostram a maturidade do Sistema Único de Saúde, que pouco se importa se as instituições têm natureza pública ou se têm natureza privada, uma vez que esse Ministério da Saúde contabiliza as vidas das mulheres brasileiras, aquelas ceifadas no sistema próprio de rede SUS ou daquelas do sistema privado. Entender que o Brasil vive uma transição demográfica, que em muitos lugares mortes maternas de causa obstétrica indireta disputam as primícias desses lugares, ainda temos indicadores onde as mulheres morrem por eventos hemorrágicos. E são eventos altamente preveníveis, evitáveis, facilmente reconhecíveis, e para os quais treinamento e instituições de medidas simples e rápidas são capazes de diferenciar a vida da morte. Nesse momento peculiar, os que carregam o fardo da gestão pública o fazem no pior momento sanitário dos últimos 100 anos do nosso país.
há uma centúria os desafios não eram tão profundos, tão candentes. Mas eis-nos aqui para, no momento de afago, de alívio, assinar um gesto concreto, ou participar dessa assinatura, onde nos orgulhamos de ver o nosso sistema de saúde privado reconhecendo uma ação iminentemente da rede SUS do Brasil, como algo tão importante que precisa ser incorporado nas suas redes de hospitais, em especial das maternidades da rede privada. Isso é o SUS. O SUS que dá certo, uma rede ainda frágil, com uma enorme responsabilidade por seus ombros, mas que já consegue ser modelo e planificar o cuidado e apontar as direções para que o Brasil possa melhorar os seus indicadores de cuidado às gestantes e, com isso, melhorar de forma geral o nosso índice de desenvolvimento humano. Tenho certeza que os próximos minutos serão bastante interessantes, em que nada deixará a ver os nossos mais de 90 participantes dessa atividade. Muito obrigado a todos, que o nosso Ministério da Saúde se sinta muito orgulhoso de fazer parte disso e que as mulheres do Brasil possam se sentir mais seguras, quer na nossa rede SUS, quer nos hospitais privados, por ocasião da sua gestação parto-puerpério. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço, Braga, pelas sábias palavras, de novo, com essa preocupação do Ministério em garantir a uniformidade do cuidado para todas as mulheres brasileiras e dando especial atenção a essa frase que já me marcou muito: uma vida vale tudo. Né? E dando sequência, então, a essa primeira etapa do webinar, nós passaremos agora à formalização desse acordo de cooperação e todos nós poderemos presenciar a assinatura, então, do acordo pela doutora Socorro, como vocês estão vendo na tela. Por uma questão aí de pandemia do Covid, eu gostaria também de anunciar que o doutor Eduardo já fez a assinatura aqui presencialmente em São Paulo, então agora cabe à doutora Socorro concretizar e finalizar esse acordo. E antes da assinatura, eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para se lembrar esse momento muito especial. Enquanto a doutora Socorro assina o acordo, aqui está passando para vocês esse primeiro bloco de treinamento que foi feito logo no início do ano, né? Com vários representantes aí de instituições privadas, equipes multidisciplinares, fazendo o primeiro bloco de treinamento do projeto Zero Mortes por Hemorragia. E esperamos retomá-lo assim que possível. Para quem acompanha de perto, e eu vi esse projeto nascer, eu acho que vale a pena enfatizar que o que a gente está vendo aqui é uma pequena parte do que ocorreu. Isso, na realidade, já começou, o embrião desse projeto começou em 2018. Nós tivemos várias reuniões para que isso fosse concretizado. Tem várias pessoas muito importantes aqui que seguramente merecem aí a assinatura embaixo desse projeto, né? E tem uma pessoa muito especial que eu tive muito contato, que aliás é minha xará Mônica, e eu convido a todos vocês, durante o decorrer desse projeto, que a conheçam. Me perdoem se eu estou sendo injusta, não citei outros nomes, mas eu vou falar com toda a honestidade e transparência que ela tem a cara desse projeto. Ela é capaz de contaminar qualquer um, no sentido positivo, que esse projeto merece e vale a pena ser levado à frente. Bom, tendo finalizado agora o acordo, eu gostaria, então, nessa próxima etapa... Simbolicamente, quisiera fazer entregue al doctor Eduardo Amaro de una vía del acuerdo asignado en nuestra folha y agradecer a Mónica
que sempre ha estado presente e também presente e tentando fazer sempre o melhor por a saúde das mulheres neste país. Bom, parabéns a todos. E para finalizar essa parte, antes de abrir aqui para os nossos panelistas, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Socorro, do Dr. Eduardo Amaro e do Dr. Antônio Rodrigues Braga, que dispensaram o valioso tempo de vocês. Todos nós sabemos o quão ocupados vocês são e vieram prestigiar esse evento. Meus mais sinceros agradecimentos. E, então, agora, eu gostaria de abrir esse painel para os nossos palestrantes. E, em primeiro lugar, então, eu gostaria agora de passar a palavra novamente ao Antônio Rodrigues Braga Neto, diretor do Departamento de Ações Pragmáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária em Saúde do Ministério da Saúde, tá? Que nos brindasse com relação ao maior detalhamento desse projeto, Antônio. Por que vocês escolheram, sabendo que mortalidade materna ocorre por várias causas, por que vocês, dentro do Ministério, escolheram começar pela mortes maternas por hemorragia? Mônica, a resposta é muito simples. Primeiro que o problema morte materna é extremamente grave. Segundo, que nós temos urgência para reduzir a vergonhosa razão de morte materna brasileira. Terceiro, que dentre as causas proximais mais importantes de morte materna, leia-se hipertensão, hemorragia e infecção, aquela que é mais sensível a treinamento, reconhecimento precoce e intervenção oportuna é a hemorragia. De modo que a hemorragia é a primeira estratégia que consegue responder mais rapidamente às intervenções de um programa que visa a redução de morte materna. Não negligenciamos, por óbvio, as questões ligadas à hipertensão e à infecção, e esses treinamentos eles são concomitantes, mas é impressionante como pequeno investimento no treinamento das pessoas, quer dizer, um investimento financeiro pequeno, mas uma forte atenção no treinamento, a utilização de medicamentos de forma apropriada, o reconhecimento precoce dos fenômenos hemorrágicos, eles são capazes de reduzir de forma substancial a razão de morte materna no nosso país. De modo que é uma decisão estratégica, o programa Zero Morte Materna desenvolvido pelo Ministério da Saúde e implementado de forma excepcional pela Organização Pan-Americana. Leia-se Mônica, eu gostaria de citar o nosso colega Gabriel Ozanam, que está presente no nosso chat da Universidade Federal de Minas Gerais, e outros tantos parceiros valorosos, conseguiram atuar em municípios e os indicadores eles não tardaram por acontecer. De modo que quando a situação é muito ruim, a gente tem que escolher as fronteiras onde nós vamos conseguir rapidamente as primeiras vitórias. O Ministério não tem dúvida nenhuma que o programa Zero Morte Materna por Hemorragia, que é muito além do curso. Interessante dizer que você mostrou o curso de enfrentamento das hemorragias, mas esse programa ele visa também a monitoramento, ele visa acompanhamento dos dados, ele visa a tratativa dos resultados. Então ele é muito mais complexo do que apenas a intervenção na formação dos atores ligados à assistência ao parto. Então essa foi uma estratégia do Ministério da Saúde, o Ministério está bastante contente com a operacionalização feito com a ORPAS e o orgulho máximo de ver que a ideia ela foi encampada pela Associação Nacional dos Hospitais Privados. Muito bom, Braga. E agora, dando sequência, eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa segunda panelista, que é a doutora Rita Sanches. Doutora Rita, eu vou ter a oportunidade de apresentá-la agora. Ela é coordenadora do setor de medicina fetal do Departamento Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein e do programa do parto adequado. Então, Rita, sabendo que você aí é uma das líderes aí da melhora do cuidado da obstetrícia no Brasil,
e trabalha também numa instituição privada, eu gostaria de saber, e muito mais relacionado, então, especificamente a esse tema, quais as dificuldades que vocês vivenciaram nos hospitais privados durante essa pandemia do Covid para garantir segurança de pacientes, para continuar tendo esse olhar de prevenção de morte materna? Então, se possível, eu gostaria que você passasse um pouco do que você tem vivido aí nos últimos 6, 7 meses aí de pandemia. Nossa, Rita, precisa abrir o seu microfone. Obrigada. Obrigada, Mônica. O som está bom? Tá Consegue ótimo. me ouvir? Tá ótimo. Obrigada. Agradeço muito o convite, é muito bom estar aqui entre os amigos discutindo um tema tão importante, né? Durante a pandemia do Covid-19, a gente manteve o contato com as 113 maternidades e hospitais do projeto Parto Adequado, onde 25 delas são hospitais públicos e 88 privados, tanto maternidades puras quanto hospitais. Tanto no Einstein como nesses hospitais do projeto, o grande desafio foi a preparação para receber um fluxo maior de pacientes com Covid, uma maior necessidade de leitos das UTIs, separação das áreas, como, por exemplo, nas triagens, né? A gente precisava de uma sala especialmente para os pacientes com síndromes respiratórias, para que não ficasse no meio das outras gestantes. E, diferentemente de outras especialidades, nós não podemos parar as nossas cirurgias eletivas, né? A gente sabe que muitos hospitais suspenderam as cirurgias eletivas, mas em se tratando de mamães e bebês, os bebês têm que nascer, né? Então, não se podia apenas atender urgências, a gente tinha também cesáreas eletivas muito necessárias e nós tínhamos que continuar com o nosso serviço. Então, isso foi um grande desafio, separar o fluxo de todas as pacientes que podiam ser suspeitas de Covid e as que não eram suspeitas, para a gente não ter, então, uma contaminação delas durante a internação. Nós mantivemos esse contato com os hospitais, fizemos várias webinars com os temas estratégia de acomodação dos fluxos, fizemos uma planilha de estratégia de implementação de tudo isso no hospital, uma webinar com conteúdos técnicos de protocolos de como atender essa gestante com Covid, como lidar com essas gestantes nas UTIs. Inclusive, fizemos webinars abertas ao público para que todas as gestantes pudessem se conectar e serem orientadas, com a ajuda da ANS, que fez uma grande divulgação sobre essas webinars e mantém no site dela os vídeos gravados com esses conteúdos. O que a gente observou nesses hospitais em termos de causas de morte materna é que antes da pandemia, a maior frequência era de causas de sepse. Nós tínhamos óbitos maternos muito mais de sepse e, em segundo e terceiro lugar, hemorragia e hipertensão. Apesar da vinda do Covid, nós não tivemos um aumento de óbitos por sepse, né? E nós percebemos, cerca de 3 meses mais ou menos após o início da pandemia, um número muito maior de internações por hipertensão e também de óbitos por hipertensão. Provavelmente, né, o raciocínio da gente é que essas pacientes ficaram realmente em quarentena, sem um acesso aí aos pré-natais e não tiveram diagnóstico e tratamento precoces para se evitar a pré-eclâmpsia. Um outro dado é que um dos objetivos do projeto era a implementação do MIOS, que é um alerta de score precoce que a gente usa fazendo-se um score com todos os sinais vitais, e nós percebemos que isso ajudou muito as equipes, tanto da parte de você perceber precocemente um caso grave, quanto dessa questão do treinamento de se trabalhar em equipe, né? Não tivemos, então, aumento de casos de óbitos por hemorragia, e eu acredito isso, com certeza, já a essa ação da OPAS, desse projeto pelo Brasil todo, né, o Zero Morte Materna, a gente percebe que as pessoas estão ficando mais preparadas para isso. E eu termino aqui a minha fala deixando meu relato sobre o curso da OPAS, que a ANAP trouxe para os hospitais privados, né, a ANAP muito conscienciosa, deu esse presente para nós aí dos hospitais privados, porque a OPAS estava atuando no setor público, né?
E eu, como obstetra, pude fazer parte dessa primeira onda das oficinas, e o meu relato é que as oficinas são sensacionais, elas realmente preparam o profissional para aquela prontidão do atendimento, né? Além deles terem revisado conosco todas as evidências científicas, terem tirado todas as dúvidas nas oficinas práticas, o preparo desses instrutores é fantástico e eles conseguem nos motivar e nos preparar para a prontidão do atendimento de urgência e de emergência nas hemorragias. Eu acho maravilhoso a assinatura desse acordo, eu acho que nós todos precisamos muito disso, tanto médicos quanto mães e bebês, né? Num assunto tão importante que é a redução de mortalidade materna. E estou muito feliz de ter participado de tudo isso. Agradeço mais uma vez e eu estou à disposição aí de vocês no debate. Obrigada. E passando a palavra agora para a doutora Suzana Ceruia, ela é diretora do Centro Latino-Americano de Perinatologia, o CLAP/OPAS, e a minha pergunta para a doutora Suzane é, parte da pergunta que eu ia fazer, Suzane, na realidade, o nosso querido doutor Braga já respondeu, porque eu estava curiosa de saber por que começou com hemorragia. Mas a pergunta que eu tenho a você, participando desse projeto já há muito mais tempo do que nós da Associação de Hospitais Privados, que estamos entrando nesse projeto agora, é como você enxerga isso? E aproveitando um pouco a fala da doutora Rita, você acha que treinando hemorragia, na realidade, a gente tem algum benefício sobre um melhor desempenho em formas de prevenção de outras causas de mortalidade materna, como a doutora Rita bem sinalizou? Porque imagino que no momento da pandemia seja até mais fácil, por um lado, implementar novos projetos, né? Ou a implementação do MILS, que a doutora Rita acabou de falar, né? E o melhor treinamento, ele deve impactar, mas eu gostaria de saber a sua opinião, Suzane, sobre isso. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Mônica. Me permita primeiro felicitar vocês da ANAP e o presidente do conselho, o doutor Eduardo Amaro, por esse compromisso que mostra a importância das vidas das mulheres para a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Eu acho que é uma tradução importante nesses tempos e merece todo o nosso apoio. Segundo, felicitar a nossa companheira de organização, da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, a doutora Socorro Gross, que é a nossa representante no Brasil, por usar uma estratégia que nós devemos buscar cada vez mais, que é de alianças, e trazer o setor privado para essa oportunidade de melhorar a vida de cada uma das mulheres. Em 2014, quando nós discutimos isso dentro da Organização Mundial da Saúde, da OPS, nós pensamos, em primeiro lugar, em 5 países, que eram os países longe do Brasil, os países campeões de mortalidade materna e os países que precisavam claramente de melhorar a qualidade da atenção na hora do parto. E porque hemorragia, já está claro, né? O Eduardo, nosso companheiro do Ministério, o Antônio Braga acabou de esclarecer, a hemorragia exige equipes altamente treinadas, onde cada participante desse momento, onde cada segundo pode valer a vida da paciente, ele sabe o que é o seu papel. Você é anestesista, sabe disso. Então, a gente precisa ter uma equipe treinada, coordenada, contextualizada, que conheça seu papel. A gente decidiu, e foi uma decisão baseada em alguns hospitais que já existem, que iríamos fazer essa capacitação que encanta tanto a gente, uma capacitação de alta fidelidade. Se veste o traje, se costura um útero, se trabalha para que a pessoa saia com todas as capacidades e responda o ato. Mas, como também disse o Antônio Braga, desde 2014, esse projeto busca que as emergências tenham uma atenção melhor
e com isso a gente tem o compromisso de uma redução de mortalidade materna. E eu quero dizer que uma meta que nós tínhamos, e 2 anos depois, a longo prazo, quando a gente pesquisou, a gente viu, é que existiam hospitais, e eu estou falando de países como Bolívia, países como República Dominicana, que depois da capacitação, depois da implementação do projeto, teve 0 morte materna. Então, é esse o resultado. O que isso tem a ver com o Covid? Não dá para não falar do Covid, né, nesse momento. O Covid nos obrigou a ser muito estratégicos, a buscar soluções em aliança, inclusive com a sociedade, fazendo recomendações para a sociedade do tipo: não saia de casa, use máscara, cuide-se, lave as mãos continuamente. Enfim, o Covid implicou em que você tem que fazer o certo, mas quem trabalha com você, quem está ao seu lado, também tem que fazer. E isso para os hospitais, como também disse a Rita, foi um desafio, porque você não pode dizer para uma grávida: espera um pouquinho que a gente vai fazer teu parto daqui a 2 meses. Não existe isso. Quando chega a data do parto, é a data do parto. E nós, exatamente como ela descreveu, trabalhamos com todas as maternidades, discutindo desde a telemedicina, prévia à chegada da maternidade, até o momento que ela chegando, uma mulher com uma síndrome respiratória, como deveria ser esse comportamento. Aqui, me permita fazer um adendo importantíssimo. Nós revisamos continuamente os casos da região e todos os meses a OPAS publica de todos os países e um perfil que nos preocupa bastante. Um dos temas que nos preocupa, queria talvez que a Rita discutisse isso, já é uma pergunta minha para a Rita, é que os resultados, principalmente nos países avançados, mostraram que às vezes eles conseguem salvar a mulher, não acontece em todos os países, mas as mulheres têm mais NIR-NIS, têm mais morbidade materna grave. E um agravante disso é o uso indiscriminado da cesárea. Então, eu queria terminar essa discussão pedindo aos companheiros de mesa que animássemos para mostrar aos colegas que as evidências que nós temos mostram que nós não devemos mudar a conduta obstétrica. Os melhores resultados para as pacientes que têm a síndrome ou que não têm que têm o Covid-19 ou que não têm o Covid-19 de forma grave é não mudar a conduta obstétrica. E, com isso, eu agradeço e fico à sua disposição. Obrigada. Rita, você gostaria de complementar a fala da doutora Suzana? Oi, Mônica, posso sim. Sem dúvida, uma das condutas nossas no protocolo de atendimento à gestante com Covid é não mudar a conduta obstétrica, né? A não ser que ela esteja em risco de vida, que ela esteja na UTI, esteja entubada, mas mesmo assim é preciso compensar essa mãe da parte respiratória para que você possa submetê-la a uma cesárea, né? Então tem que ser realmente muito bem discutido o caso, você tem que ter o clínico, o infectologista, todo mundo junto com você. Não é para simplesmente a mãe estar Covid positiva, a gente sair por aí fazendo cesárea. Muito pelo contrário, né? Temos que tratá-la antes, recuperá-la, e se esse bebê puder nascer semanas depois do que ela pegou o Covid, melhor, né? Porque, inclusive, ela vai estar recuperada e o bebê vai ter os anticorpos aí dessa mãe, né? Então, a gente só reforça aquilo que a gente fala no parto adequado, né? A conduta obstétrica é se chegar no termo mesmo, entrar em trabalho de parto e que as cesáreas sejam todas com evidências científicas. Sem dúvida, só vamos criar prematuridade e piorar a condição dessas mulheres Covid positivo se a gente submeter elas a mais um tratamento cirúrgico nesse momento, né? O que eu observei, que eu também, todo mundo me conhece, sabe que eu sou especialista em medicina fetal, fiz muito ultrassom nas pacientes Covid positivo,
o que eu observei é que a gente não tem muito acometimento fetal. Até agora a gente não tem grandes malformações, nós tivemos aparecimento de oligoâmnio nas mães que estavam na UTI, mas conforme elas se recuperavam, diminuía essa situação, as crianças melhoravam da quantidade de líquido, não tinha muita alteração de sofrimento fetal. Então é possível a gente tocar sim essas gestações mais para frente e fazer esse parto mais adequadamente no final da gestação. É isso, Suzane tem toda a razão. Então, vou me permitir, talvez, relatar a experiência que nós tivemos com o tratamento de Covid dentro das maternidades do grupo, né? Eu concordo com a fala de todos os nossos panelistas. Como a doutora Suzane mencionou, e como a minha área de formação é a anestesiologia, concordo plenamente com a fala dela. Quando a gente fala de hemorragia, não é qualquer minuto conta, é qualquer segundo conta. E nada melhor do que o anestesiologista para validar essa fala. Gostaria sempre, quando eu dou aula para os residentes, ou quando eu dou aula na graduação, eu costumo falar que a hemorragia é uma das situações mais dramáticas para o anestesista, porque pelo útero, e a doutora Rita me corrija se estiver errada, né, Rita? Passa meio litro de sangue por minuto. Então, em 3, 4 minutos, a paciente está exsanguinada. E o tratamento correto, com comunicação adequada, ele é extremamente importante, porque, de novo, nós estamos numa situação de cada segundo conta. E, na realidade, o que esse projeto, e lembrando a fala do Dr. Braga, ele vai muito além do que a redução da mortalidade materna, porque a mortalidade é a ponta do iceberg, né? Tem hoje, muito se discute em relação ao near-miss e morbidade. São pacientes que, eventualmente, por conta de atrasos no atendimento, eventualmente perdem o seu rim definitivamente, vão ter que conviver com a diálise até conseguir um transplante renal. Se o atendimento for bem coordenado, cada unidade de sangue, cada bolsa a menos que for transfundida, isso conta. Isso hoje, do ponto de vista médico, é encarado com morbidade. E o que a gente viu que nesta filosofia de investir no treinamento, de educação de profissionais, quando você treina para uma situação, você ganha um treinamento para outro, porque a comunicação, se você tem bons profissionais se comunicando bem para hemorragia, você vai ter, teoricamente, a melhor qualidade de comunicação quando você atende o COVID, né? E o COVID é uma situação para a paciente obstétrica que exige cuidado multidisciplinar. Nós crescemos muito no atendimento dentro das maternidades do grupo, implementamos várias rotinas novas e posso garantir a todos vocês que com 6 meses de pandemia, as equipes, o intensivista, o anestesista, o obstetra, a enfermagem, o fisioterapeuta, a nutricionista, estão se comunicando muito melhor do que a gente fazia 6 meses atrás. E com todo orgulho, aqui existe conflito de interesse, que a maioria de vocês sabe, eu trabalho dentro das maternidades do grupo. Eu posso anunciar para vocês que com 6 meses de pandemia, eu tenho até medo de comemorar muito em público, a gente não teve nenhum óbito materno por Covid dentro das instituições. Mas existe muito trabalho, muita comunicação entre equipes, então projetos como este, sem dúvida, vão melhorar a saúde materna do Brasil como um todo. Braga, quer comentar alguma coisa? Vamos falando entre nós, porque nós estamos sem acesso ao público aí. Né? Não, é uma fala importante que a gente observa, né? Porque da performance ruim que o país teve, né? A rede ela ficou muito desorganizada no início da pandemia, doutora Suzane, e muitas das vezes os casos de Covid eles foram centralizados, principalmente Covid com síndrome respiratória aguda grave, em hospitais gerais sem maternidade, e para os quais as gestantes não eram transferidas, mas tinha-se vaga para puérpera.
Então, eu tinha um caso grave que eu poderia conduzir numa maternidade associada a um hospital geral ou numa maternidade com alto risco obstétrico, onde estivessem presentes UTIs adultos ou, idealmente, UTI materna, e elas poderiam ser pronadas, elas poderiam ser estabilizadas e depois, efetivamente, avaliada a condição obstétrica dela. Mas, muitas das vezes, elas foram submetidas à operação cesariana, porque a transferência das puérperas era mais fácil de ser feita. Então, muitas das vezes, o que nós tivemos foram adaptações negativas, porque essas cesarianas foram feitas no momento mais inflamatório da doença dessas mulheres, ou seja, agregou a morbidade inflamatória, plaquetária, hematológica, e isso empeorou os resultados obstétricos e perinatais dessas pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, é importante dizer, olha, não é o momento de operar essa paciente, o que não significa que ela não precisa eventualmente ser transferida para um lugar que ela tenha condições de receber recursos especializados, mas que continue tendo condições de dar suporte obstétrico para essa paciente. Então, isso é uma coisa importante, porque reflete um pouco de por que performamos mal durante o Covid, porque a rede ela não estava organizada. E aí é importante também dizer que é óbvio que a nossa maior preocupação nesse momento diz respeito às mortes maternas determinadas por Covid. E essa é uma preocupação importante. Os relatórios da OPAS colocam em perspectiva a performance do Brasil em relação às Américas. Nós temos aí países como México, como Colômbia, como a República Dominicana, que tiveram muitos casos também e aumentos de razão de morte materna, inclusive superiores que o Brasil. Mas eu também gostaria de chamar a atenção a um estudo de modelagem publicado no The Lancet Global Health, que estima um aumento de 10% a 40% de morte materna de causa obstétrica direta, a conta da diminuição dos cuidados às nossas gestantes. E aí, num determinado momento dessa fala, ficar em casa pode não ser a resposta para todas as nossas pacientes obstétricas. E a nossa rede tem que estar aberta e funcionando para receber a nossa paciente com diabetes mellitus gestacional. 30% não está sendo diagnosticada. Trabalho da Escola Paulista de Medicina mostrando o aumento da taxa de mulheres que chegaram em período expulsivo na maternidade, fizeram o trabalho de parto todo em casa. Como é que se faz vigilância fetal? Trabalho italiano mostrando aumento de tubária rota. Um estudo nosso de doença trofoblágica gestacional mostrando que, por não fazer ultrassom, essas mulheres apresentaram um perfil de molidatiforme encontrado há 20 anos, com gravidade clínica, que pode causar niemis por conta da nossa rede não estar organizada, de serviços terem sido não otimizados para trabalhar no Covid e para uma mensagem que ficou uma mensagem forte no início da nossa pandemia de fique em casa. É óbvio que aquelas pessoas que puderem ficar em casa, especialmente aquelas que têm risco, devem ficar em casa. Agora, as nossas gestantes, elas não devem perder o cuidado de atenção pré-natal. E a rede de atenção primária à saúde do Brasil, do Ministério da Saúde, ela está funcionando, ela está aberta para vacinar a nossa população, ela está aberta para fazer o rastreamento de câncer de colo e do câncer de mama, ela está aberta para fazer a atenção pré-natal dessas mulheres. De modo que essa é uma mensagem importante que nos ajuda a entender um pouco o que foi essa história. Importante dizer que a gente ainda não consegue estudar todas as causas e os determinantes envolvidos nas mortes maternas por Covid. E nenhum país conseguiu fazê-lo. Num determinado momento, o nosso sistema de vigilância apresentava dados que nos colocava como 80% da mortalidade materna por Covid do mundo ocorria no Brasil. Por óbvio que não é isso, mas só que a nossa transparência e velocidade de mostrar os dados é elogiável. O que nós estamos fazendo agora é entender quais foram as condições e os determinantes que concorreram para essa morte. E se eu tiver alguma oportunidade mais à frente, eu gostaria de trazer um pouco dessas ideias. Eu vou pedir para a Rita, que eu acabei de responder uma pergunta, Suzane, e depois eu passo rapidamente a palavra para você, tá?
Então, nós temos uma pergunta aqui de um dos nossos espectadores aqui da live, Rita. Qual a situação do NIRMIS depois da pandemia em relação com as causas? Se eu entendi bem a questão do Rodolfo, né? Eu tinha citado, a gente não teve um aumento muito grande da sepsis, nem das hemorragias. Nós tivemos aumento grande das hipertensas. E, na realidade, assim, o que eu tenho de dados, né? Talvez aí o Braga tenha mais a nível nacional, mas o que eu tenho dos nossos hospitais é que a gente não teve um aumento grande de mortalidade materna. Tá? Não sei aí se o Braga tem, ou a Suzane tem dados diferentes do resto do Brasil. Suzane, você queria falar? Eu queria primeiro responder uma coisa para a Rita, que é a questão do... Logo no início da pandemia, tendo vivido a Zika, o nosso centro, que é o responsável dentro da Organização Mundial da Saúde, Pan-Americana de Saúde, na região das Américas, para responder isso, nós nos preocupamos muito em estudar a transmissão. E publicamos um trabalho que, se vocês tiverem interesse, podemos encaminhar. Foi liderado pelo nosso assessor regional de saúde neonatal, Dr. Pablo Duran, mostrando que não tinha transmissão e que não se devia parar o aleitamento e nem o primeiro contato, tudo aquilo que depois a literatura reforçou. Mas a gente tem a alegria de ter publicado bem no início da pandemia, porque a gente ficou vigiando isso, porque Zika acho que foi um momento muito difícil para todos nós. Eu acho que tudo que o Antônio diz, né, fala no nosso coração da OPAS. Mas eu não vou ficar falando, eu sou obstetra também há 35 anos, esse é um assunto que eu adoro. Eu vou fazer aquilo que eu sei que Socorro, que é a nossa representante, gostaria que eu fizesse. Eu vou oferecer a nossa cooperação, Antônio, me permita chamá-la assim, doutor Antônio, para que a gente consiga conhecer todas as causas e estudar melhor as mortes. No momento que o Covid chegou, nós preparamos um sistema de informação para as mulheres e recém-nascidos. Esse sistema é grátis. Se vocês, Mônica, na Associação Nacional, quiserem usar, é um sistema informatizado. Se vocês têm um sistema e querem linkar com o nosso sistema, podem linkar. Ele permite não só a entrada de dados, ele permite o que é mais importante nos sistemas de informação, que saia o dado fácil. A gente tem uma verdadeira obsessão no nosso centro em fazer tudo com um clique. Então, por exemplo, essa pergunta que acabaram de fazer, qual é o qual é o quadro de NIRMIS que mais está aparecendo? Que parece óbvio, né? Que é o respiratório, que são as complicações laboratoriais. Existem várias perguntas. Tem uma revisão recentemente publicada, mas nós temos que buscar a nossa evidência, porque é isso que o Antônio acabou de falar. O que aconteceu? Por que existe uma fragilidade? No serviço de encaminhamento ou da complexidade da atenção, os médicos tomaram a conduta que ele achou que era possível, opera e transfere a puérpera, eu nem sabia disso antes, e justo isso explica o alto número de cesáreas que a gente tem relacionados com essas mortes. Então, eu queria, ao Ministério e à ANAP, dar um passo adiante e oferecer não só uma maneira da gente sistematizar esses dados. Graças a Deus não houve morte. Fico feliz, viu, Mônica? Eu vou ficar aqui na torcida. Olha, me permite, Suzane, eu vou interromper, porque eu sou apaixonada por dados. Nós vamos fazer essa reunião 1 minuto depois que acabar essa conferência. Você vai disponibilizar isso? Eu estou aqui à disposição. Como vocês sabem, esse é o nosso melhor trabalho. Essa é a coisa que a gente dedicou a vida. Nossa, é tudo o que eu quero. Porque a gente, conhecendo a nossa evidência e entendendo onde a gente acertou, porque acertou, não teve morte, acertou. Isso, por exemplo, é o perfil de um país desenvolvido. Estados Unidos teve muito NIRMIS? Teve, mas não teve morte. Teve muito caso de Covid? Teve. Teve muita grave de Covid? Teve, mas não teve morte. Em número importante.
Então, é um pouco isso que nós, desde o início da pandemia, estamos estudando com todos os países da região e publicamos esse boletim a cada mês, mostrando quais são, onde está o nosso olhar agora. Então, por exemplo, agora aparece uma coisa que a Rita já falou, e eu quero entender um pouco como ela conseguiu que as maternidades fizessem essa adesão. A gente está não só pedindo muito para ter se não existe a unidade de saúde, falou Antônio que as unidades estão funcionando, mas se tem dificuldade de acessar o serviço, como está funcionando a telemedicina? Como está funcionando a triagem e esse corredor? Como está funcionando uma coisa que foi problema no mundo inteiro, o teste? Que teste estão usando? Eu acho que são esses temas que a gente pode aprofundar, porque tal qual aconteceu no Zero Morte Materna, foi um aprendizado. Nós começamos em 2014, nós fomos aprendendo. Essa técnica é melhor de usar, esse balão é melhor de usar, essa sonda substitui o balão quando não tem balão. A gente foi se adaptando e foi encontrando a melhor maneira. E foi encontrando essas pessoas fantásticas, como é a sua xará, a outra Mônica e a Sana, que são capazes de fazer com que todo treinamento seja também um momento de causa pessoal. A pessoa toma aquilo para si e fala, eu vou também participar disso. Então, é muito legal. E eu acho que a gente fica, depois o Bremen também está aqui, ele foi o grande líder disso em toda a região. E a gente continua a reunião com muito prazer, discutindo os próximos passos. Completamente à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu tenho duas perguntas aqui. Na revisão dos óbitos de mulheres de idade fértil ocorridos durante a pandemia, como classificar os casos de gestante puérperas com síndrome respiratória aguda não especificada? Braga, quer responder? Suzane, você é expert nos dados aí? Hã? Regininha, eu não entendi sua pergunta. É a professora Regina que pergunta de BH. Como assim, SRAG não especificado? SRAG não Covid? É isso? Você entendeu, Rita? Eu acho que ela quis se referir, assim, existem mortes com Covid. Por exemplo, a Rita falou isso, né? A mulher teve uma hipertensão, que não teve acesso ao serviço de saúde. Então, ela tinha Covid, mas não foi o Covid que matou ela, foi a hipertensão. Então, e a gente apresentou para o Ministério toda a classificação que foi criada, claro, não tinha antes. Morte com Covid. E existe a morte por Covid. O que agravou e levou à morte foi o Covid. E existe o terreno do limbo. O que é o limbo? Uma mulher entra, tem uma síndrome respiratória aguda, se faz atenção, infelizmente vem a óbito. Nós não temos, às vezes, não existe no lugar o recurso para identificar a infecção. A nossa recomendação é que considere Covid, porque, claro, a gente tem H1N1, a gente tem tudo isso, mas a gente está num momento de pandemia, então é quase não entender, não querer aceitar que é Covid, mas, em geral, é essa nossa, assim, resumindo em 3 linhas. Não sei se eu estou respondendo, se vocês estão de acordo, por favor, me digam. Acho que sim. Colocou, né? Gestantes e puérperas com quadro de síndrome respiratória aguda grave, mas com exame negativo. Você acabou de responder, Suzane. Qualidade dos exames, momento de coleta, falso negativo. Quer complementar, Antônio? Não, quero sim. Quero dizer que a vigilância ela apresenta esses dados, ela monitora as mortes maternas por SRAG com exame negativo. E ela apresenta também casos de SRAG com diagnóstico clínico de Covid e com diagnóstico laboratorial de Covid. Então, esses dados são todos planilhados e apresentados. Agora, existem 2 coisas que são muito diferentes. Uma é apresentar os dados para vocês. O nosso sistema de vigilância do óbito, ele é muito bom em coletar os dados.
Uma segunda questão, que é o que a professora Regina nos pergunta, é a fazer a análise do óbito. A análise do óbito é uma outra coisa completamente diferente. E a doutora Suzana fala assim, puxa, eu tenho casos de mulheres que elas têm SWAB positivo para Covid, mas a causa da morte dela não tem absolutamente nada a ver com Covid. Mas ela está sendo, nesse momento, apresentada como uma morte materna por Covid, e nós ainda vamos analisar se o que determinou essa morte foi diretamente o Covid, ou se o Covid estava ali e não concorreu efetivamente para a morte dessa mulher. E eu acho que antes de finalizar, né, o assunto é palpitante, a gente ficaria aqui com certeza mais 1 a 2 horas discutindo isso, mas eu acho que nós teremos tempo para responder mais uma pergunta. E a pergunta para os nossos panelistas é: como o Ministério da Saúde vai apoiar e replicar a estratégia zero de morte materna por hemorragia para o maior número possível de maternidades brasileiras? Posso começar? Não posso começar. Gente, vou dizer para vocês, talvez vocês não me conheçam, eu sou um médico obstetra, nascido num chão de fábrica, eu não sou um homem de gabinete. Eu estou no gabinete nesse momento, mas minha vida toda foi de um professor universitário, servidor público e plantonista de maternidade. Essa é minha história, essa é minha biografia. Não obstante ter percorrido caminhos na universidade, eu sou um colega que assiste mulheres em trabalho de parto. De modo que a minha ida para o Ministério da Saúde, ela concorre no momento em que nós temos um secretário de atenção à primária saúde, que é médico ginecologista obstetra. Nós temos um diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, que é um médico ginecologista obstetra. Quero dizer para vocês que o foco da nossa presença no Ministério é redução de morte materna e redução de mortalidade perinatal. Então, como é que nós vamos replicar a estratégia zero morte materna? Apoiando a assinatura de convênios como esse, que traz para a estratégia Rede SUS os hospitais privados. 2, investindo 260 milhões de reais para a atenção obstétrica durante Covid. 3, investindo importantes recursos no Instituto Fernandes Figueira, que é o Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança, e na Organização Pan-Americana de Saúde, para tratar o tema mortalidade materna e mortalidade infantil, primeira infância. Então, eu posso dizer que a SAPES, o DAPES e o Ministério da Saúde estão completamente implicados no combate à mortalidade materna. Minha família fica no Rio de Janeiro, eu sou um pai de 2 meninos, um de 5 e um de 7 anos. Eu fico longe dos meus filhos durante a semana apenas por uma única causa, das mulheres brasileiras que até hoje não conseguiram ser visibilizadas no terror que são essas mortes maternas. Isso é muito caro para a minha vida pessoal, de modo que eu tenho absoluta urgência de, ao menos, apontar o caminho que melhora esses indicadores para eu poder concluir minha missão e voltar para minha família. Porque eu não sou um homem de gabinete, eu sou um homem de estar com os colegas, com as minhas pacientes, com a universidade. Oxalá isso se resolva o mais rápido possível. Posso dizer para vocês, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. O que falta é priorizar as ações são priorizadas nesse momento na saúde materna e infantil, e esse é o compromisso que eu externo com todos vocês que estão nos vendo e que vocês possam olhar no fundo dos meus olhos. É para isso que eu estou aqui. Muito nobre da sua parte. O Braga, quer fazer algum comentário, Suzane? Eu só tenho um filho mais velho, o resto é tudo igual. Essa é a militância da minha vida, né? Eu também vivo só no Uruguai, minha família segue no Brasil, e eu só queria colocar no contexto do que é a Organização Pan-Americana de Saúde, em especial liderada no Brasil pela doutora Socorro Gross, que tem também a questão da saúde da mulher. Eu nunca gosto de falar da morte da mulher, da saúde da mulher no coração. Nós temos, doutor Antônio, todo o interesse em levar todo o nosso arsenal para diminuir a morte materna. Esse centro existe para isso. O CLAP existe há 50 anos, nós estamos comemorando 50 anos, e zero morte materna
é talvez um dos nossos projetos mais importantes, mas ele está dentro de um contexto que é de emergências, dentro de um contexto que é qualificação da atenção, dentro do contexto que é implementação de evidências para salvar vidas e recursos. Nós estamos à inteira disposição, seja para a informatização, seja para a implementação de evidência, seja para o trabalho que vem usando a nossa maior estratégia para diminuir morte materna, que é melhorar a planificação, planejamento familiar, seja para o atendimento das outras emergências, para a qualificação do pré-natal, tudo. Nós estamos à inteira disposição. O que eu queria dizer isso, e eu sei que o doutor Antônio sabe, porque ele conhece a Socorro, que nós temos um arsenal de guerra contra a morte materna, e a gente tem toda a disposição. Então, acho um alinhamento celestial. Tem 2 obstetras lá, aqui no CLAP tem um monte, e a gente quer muito, muito, muito ajudar o Brasil. Eu acho que tem essa coincidência, eu sou brasileira e tenho a honra de ser a diretora de um centro da OMS, da OPS, mas claro que o coração da gente bate diferente no nosso país. Então, o senhor tem minha inteira dedicação, como sabe, e tem a da doutora Socorro Gross, que é a nossa representante. E, Mônica, nós vamos terminar, mas nós vamos ficar aqui para cumprir o compromisso que eu prometi. Nossa. Eu também queria agradecer a Rita, né? Acho que foi um prazer conhecer. Muito bom, Suzane, que as pessoas estão apaixonadas por esse tema. E em 30 segundos, Rita, para a gente agora finalizar, e eu sei que você aí é uma especialista em implementação de novos projetos e especialista em ciência da melhoria. Então, em 10 segundos, qual que é a sua recomendação para propagar esse projeto Zero Morte Materna para o maior número de maternidades possíveis? Sem dúvida é um desafio, né, Mônica? O nosso Brasil é gigante, mas eu acho que com vontade de todos e, sem dúvida, com as parcerias, essa parceria da OPAS com a ANAP é fundamental. O que vocês precisarem, a gente, como Einstein, também colabora. E eu acho que o principal é a vontade das pessoas para a gente poder levar. Para quem ainda não está num projeto de melhoria, trabalhar em equipe, gente. Trabalhar em equipe, ir atrás das evidências, procurar. O Ministério tem um monte de projetos e de cursos que as pessoas não conhecem, né? A gente mesmo lá no Einstein tem cursos do Centro de Simulação, o Santa Joana tem cursos do Centro de Simulação que estão à disposição e o pessoal às vezes não conhece, né? Então, procurar, ter vontade e trabalhar em equipe. Essa é a minha recomendação. Bom, olha, foi um prazer enorme compartilhar essa última hora de experiência com todos os nossos brilhantes panelistas. E queria finalizar esse nosso webinar. Eu, então, agora gostaria de passar a palavra à nossa queridíssima doutora Socorro Gross, representante da OPAS/OMS no Brasil. Socorro, agora é com você. Realmente, Mônica, eu fico muito feliz de escutar de escutar falar de um tema que muitas vezes e não por nós, sino em outros cenários, a mortalidade materna é comparada com doenças ou com outras cifras que são muitas em nossa região, e eu fico muitas vezes muito triste, porque as mulheres, quando estão grávidas, não estão doentes. E nós não podemos continuar perdendo mulheres quando estão dando vida. Quando é o momento de celebração, é o momento de continuar, é o momento onde inicia um processo. E a saúde de nossas mulheres é muito importante. Eu sou uma apaixonada por la saúde da mulher, das crianças. Tenho em meu coração uma luta que he tido por anos de anos, e agora com todas vocês e todos vocês
Yo siento que las estrellas están todas alineadas, dois cinecostretas, un acuerdo de cooperación juntando lo público y lo privado, un centro como el que nós temos, que es un centro realmente que ha acumulado evidencia, que trabaja para la cooperación, y personas aquí en mi escritorio que realmente trabajan de manera incansable para ver que esto sea una realidad. Yo fico muy feliz en todo nuestro compromiso y con mi oportunidad ahí voy a estar participando, mas siempre con el corazón de que nós no podemos hablar de que tenemos desenvolvimiento si la salud de nuestras mujeres no mejora. Eso es lo primero que nos tenemos que hacer, porque nós, y cuando falamos de la salud de las mujeres, es un asunto da familia, es un asunto que envolve todo, es el asunto que envolve el poder salir o no de la pobreza de nuestras familias. Así es que todo lo que precisan, na OPAS Brasil van a ter. Y yo estoy convencida y siempre segura, no tengo duda que el CLAP está con nosotros y que esto que assinamos, el trabajo con mi querido Antonio y Rafael, nos vamos a solamente caminar para adelante ahora. Es que muito obrigada. Vocês fizeram esse dia para mim um dia o melhor que he tido em muito tempo. Igualmente, Socorro. Então, na qualidade de moderadora, eu gostaria de formalmente encerrar essa sessão. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigada.